Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o GFOT1000 e vamos para mais um vídeo. Antes de começar, já deixem um like, compartilhem esse vídeo e comentem também porque é importante. Hoje falaremos do Brasileirão de 1991 conquistado pelo São Paulo Futebol Clube, um título que apagou os vices de 1989-90 e deu início a uma fase vitoriosa no clube do Morumbi. Vamos lá, e vamos falar da fórmula de disputa daquele campeonato. Regulamento. O Brasileirão de 1991 foi disputado por 20 clubes, em sistema de todos contra todos em turno único, classificando-se os 4 melhores colocados para as semifinais, de forma eliminatória, com jogos de ida e volta. Os vencedores fizeram a final, também em 2 partidas. A vantagem do empate, ou de resultados inversamente iguais, coube ao clube com melhor campanha acumulada. O campeão, São Paulo. O São Paulo se sagrou campeão brasileiro em 1991. Era o início da fase de ouro de Tele Santana no Morumbi. Mas o time tinha que superar a fama de fracassar em finais de brasileiro, afinal o tricolor foi vice em 1989 e 1990. O tricolor começou bem o campeonato, vencendo o Atlético Mineiro, que avançaria também à semifinal, por 3-0, mesmo jogando no Mineirão. Mas nas 5 rodadas seguintes o São Paulo tropeçou 3 vezes, com derrotas para Flamengo, 0x1, na Gávea, Santos, 1x2, no Morumbi, e Náutico, 1x2, nos aflitos. A irregularidade, entretanto, acabou aí. Raí, Miller e Macedo comandaram a reação são paulina que deixou o clube invicto por 12 jogos, 8 vitórias e 4 empates, só voltando a conhecer a derrota na última rodada da fase inicial do torneio, 1x0 Internacional, no Beira-Rio. Ainda assim, o tricolor terminou essa etapa no primeiro posto, com 26 pontos, mesmo número do Bragantino, mas com 2 vitórias a mais, herdando a vantagem do empate no confronto semifinal contra o Atlético Mineiro. Dito e feito. O São Paulo empatou os 2 jogos contra os mineiros. A partida de ida acabou em 1-1, com o gol de Mário Tilico, o primeiro grande gol decisivo do ponta. Os tricolores atuaram com um jogador a menos por quase todo o jogo. Antônio Carlos havia sido expulso aos 16 minutos do primeiro tempo. Na partida de volta, 0-0, no Morumbi, e tricolor na final, mas a classificação mediante 2 empates teve um ônus. O tricolor, que havia sido o melhor colocado durante o turno, foi superado na somatória de pontos da campanha geral pelo Bragantino, que chegou à final vencendo e empatando contra o Fluminense. A vantagem de 2 empates, ou de 2 resultados inversamente iguais, agora era do time do interior, que, aliás, decidiria a partida final em casa. No jogo de ida no Morumbi, São Paulo e Bragantino fizeram um jogo disputado, com os 2 times perdendo chances. Mas o tricolor foi mais persistente com gol chorado de Mário Tilico. Venceu um jogo do embate por 1x0, indo assim com a vantagem do empate em Bragança. Vale salientar que até o momento da realização da primeira partida da decisão ainda não estava definido o local do segundo embate. Por fim, ficou decidido que o confronto final seria mesmo no acanhado estádio Marcelo Stefani, atual na Biabi Shed, no dia 9 de junho de 1991. Apesar de contar com a torcida rival quase dentro do campo, os jogadores tricolores não se intimidaram. Sem Elivelton, contundido, Tele avançou Cafu para a meia-direita e colocou Zé Teodoro na lateral, não permitindo que o Bragantino encontrasse espaço para jogar. Curiosamente, a decisão de atuar em um campo pequeno em nada ajudou ao time da casa. Na realidade, as melhores chances do jogo foram do tricolor. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Cafu lançou Zé Teodoro, que chutou forte. No rebote do goleiro, Leonardo cruzou para Bernardo cabecear na trave e Miller arrematar a sobra por cima do gol. O Bragantino somente rompeu a fortaleza São Paulina aos 30 minutos do segundo tempo, quando Luiz Miller chutou, Zete rebateu e Silvio quase marcou no rebote. Perto do fim do jogo, 44 minutos, a pá de cal nas pretensões bragantinas veio após o belo lançamento de Raí para Flávio, que da entrada da área chutou forte no travessão. Mas nada a lastimar. Ao apito final do árbitro José Roberto Urai, o São Paulo Futebol Clube se sagrou campeão brasileiro de 1991, então o terceiro título nacional do tricolor do Morumbi.
Feito que abriu os portões de uma nova e inesquecível era vencedora sob comando de Tele Santana, que culminaria com a conquista do mundo por 2 anos consecutivos. Time base: Zete, Zé Teodoro, Antônio Carlos, Ricardo Rocha e Leonardo, Ronaldão, Bernardo e Raí, Cafu, Macedo e Miller. Técnico: Tele Santana. A surpresa: Bragantino. O Bragantino, que havia conquistado o Campeonato Paulista de 1990, disputou o torneio nacional com a base campeã paulista. O comando do time mudou. Vanderlei Luxemburgo deixou o time, e Carlos Alberto Parreira assumiu o comando. O Massa Bruta tinha no elenco jogadores que ficaram marcados na história do clube, como Gil Baiano e Mauro Silva. Na primeira fase o Massa Bruta seguiu surpreendendo, sendo vice-líder ao final das 19 rodadas, e encarou o favorito Fluminense na semifinal. O Braga, se vencesse o Flu no Rio, já se garantiria na final, mesmo tendo o jogo de volta. E foi o que ocorreu, pois o Bragantino bate o Fluminense em pleno Maracanã e alcança as finais. E o adversário era o São Paulo de Tele. Por ter feito 3 pontos contra 2 do São Paulo na semifinal, o Braga jogava a partida decisiva em Bragança, mas podia ser campeão se batesse o São Paulo no Morumbi. Por causa disso, o Braga deu trabalho no Morumbi, teve chances de fazer mas não conseguiu. Por fim o time perde por 1-0, mas o Braga ainda assim acreditava em reverter no Marcelo Stefani. E no jogo de volta, o jogo foi mais travado sem muitas chances e o Braga acaba vice-campeão. A decepção: Grêmio. O Grêmio fez uma pífia campanha em 1991. O Imortal, que em 1990 vinha de um hexacampeonato estadual seguido e fez uma boa campanha no Brasileiro chegando até às semifinais, fez feio em 1991 com quase o mesmo time. O tricolor venceu só 3 jogos de 19 disputados e a queda do Grêmio foi na última rodada, na derrota de 3-1 pro Botafogo no Rio. Até aquela época era a primeira vez que um gigante da turma do G13 que era rebaixado para a segunda divisão. O jogão: Flamengo 2x3 Corinthians. Pela primeira fase Flamengo e Corinthians fizeram um jogo movimentado. Em um jogo de 5 gols o Timão, que era o atual campeão brasileiro, bateu o Flamengo no Maracanã por 3x2. Destaque para um golaço de falta de Neto, quase do meio-campo. Bom, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixem like, comentem. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima. Tchau.